Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui reunidos com o simples e forte propósito de orarmos juntos. Orarmos pelo bem da humanidade, orarmos por aqueles que necessitam, sejam ou não do nosso conhecimento, e sim, orarmos por nós mesmos, tão necessitados que somos, e nesse propósito tenho feito diariamente as orações, as vibrações por aquelas pessoas que precisam, pelos doentes. Esse é o momento em que eu concito a todos vocês que pensem nos parentes, nos conhecidos, seja qual for o mal, qual o problema, e elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, mestre, aos bons espíritos superiores, que estão sempre dispostos a nos auxiliar quando estamos necessitados, a nos auxiliar quando pedimos, desta forma humilde e sincera, porque consigamos nos esclarecer, consigamos entender, compreender melhor as lições do Evangelho e aquilo que foi revelado tempos depois pela falange do Espírito da Verdade nas obras compiladas por Kardec. A leitura de hoje é a do item 14 do capítulo 9, Amar o próximo como a si mesmo. Trata da caridade com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como as criaturas que são de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia. Como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles que recusam o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com o que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas não o mundo que considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos. Ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança,
e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses, de que vos falo, o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente, muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Havre, 1862, Elizabeth de França. A mensagem de hoje nos lembra que todos somos iguais, que Deus criou a todos, simples ignorantes e candidatos à angelitude, mas nos deu o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, conduzimos a nossa vida, pegando caminhos mais longos ou mais curtos para a evolução. E neste caminho, podemos nos desviar ainda mais por causa dos nossos vícios, das nossas paixões, dos nossos defeitos, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E há alguns que estão quilômetros na nossa frente, pelo que, desde já, não devemos nos considerar nenhum primor de evolução. Mas há outros, sim, que estão mais atrás. Não sabemos o que os levaram a ser daquele jeito, a agir daquele jeito. Quais foram os terrores que a vida lhes preparou. Se deviam estar mais atentos, se deviam ter mais fé, podemos até pensar, mas não nos compete julgá-los, nem pelos crimes ou pelos atos que cometem, nem por terem menos fé do que achamos ter. São criaturas, são nossos irmãos, e tenham cometido eles o que tiverem cometido, as responsabilidades estão sobre eles e não sobre nós. Não podemos julgá-los. Mas o que devemos fazer para nos aproximarmos um pouquinho que seja daquilo que Jesus tinha autoridade para fazer, que era intervir e estender a mão? Seria, no caso, orar. Orar por eles, conhecidos ou desconhecidos. Por todos eles.
Precisamos orar para que Deus permita que um dia abram os olhos e reconheçam seus erros, se arrependam e queiram continuar a caminhada que por aquele momento pararam. Porque certamente, se nos julgamos tão melhores do que esses criminosos, e estamos aqui e não estamos ali, certamente já passamos por aquele momento. Em algum ponto de nossas vidas, de outra encarnação, porque é um caminho natural. O espírito involuído, o espírito apegado às coisas materiais, o espírito apegado às suas paixões, aos seus defeitos de toda ordem, é cego e só age de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua paixão. E certamente já fizemos isso. Então, se temos algum discernimento maior nessa vida que estamos agora, não cometamos o erro de julgar, mas sim peçamos a Deus que esses infelizes encontrem aquele caminho que a gente retomou, o caminho da evolução. Mas sempre lembrando que sejamos conscientes o quanto for de que estamos numa condição um pouco melhor do que aquele moribundo. Ainda cometemos coisas grotescas. Ainda cometemos atos odiosos, cheios de orgulho e vaidade. Portanto, irmãos, irmãs, oremos por nós também, para que nós consigamos trilhar o verdadeiro caminho da evolução e não o do orgulho de nos acharmos melhores e de acharmos que não precisamos mais orar porque não estamos na condição daqueles pobres coitados. Assim, dada a necessidade premente da oração, mais uma vez, convido-os a orar comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.